uma quinta-feira de live aqui no Saia da Toca com o Carli. E, gente, olha, vocês viram que eu tô numa semana de alimentação, né? Então, deixa eu arrumar minha câmera aqui. Oi, Rodrigo, tudo bem? Semana passada foi com a nutricionista e foi maravilhoso porque ela desmistificou essa coisa da restrição. Hoje eu vou convidar a minha amiga chefe Débora Dantas. E assim, gente, olha, falando em alimentação, alimentação também é isso, né? Me alimentar de coisas boas, de pensamentos positivos. E o quanto que essas lives têm me trazido de coisas boas, de poder me aproximar de pessoas que eu não tenho contato há muito tempo, mas que são pessoas queridas, né, Rodrigo? E estão por aqui. Bom, a minha convidada ainda não entrou, mas vamos ver, tô aqui esperando ela. E na semana que vem eu entro com uma outra amiga que também é chefe, mas a gente vai falar do pão. Todo mundo endemonia o pão, gente. Coitado do glúten, entendeu? O pão, um alimento super antigo. Será que o pão faz mal? Será que é o pão que engorda? E hoje a gente vai falar isso. O que é se alimentar saudavelmente, né? Porque será que vem na nossa cabeça? Será que é só comer cenoura e brócolis? Será que é isso? Né? Aí, chefe Débora Dantas tá na área. Lu Faria, tudo bem? Bom, vou convidar a minha amiga de escola. Quantas coisas a gente já viveu junto, hein, Débora? Putz, vamos lá. Deixa eu... Como assim? You have no requests? Ô, Débora, me dá um oi aí pra... Porque o meu Instagram tá dando um pauzinho aqui, gente. Me chama aqui, pede pra participar, porque eu não tô encontrando você aqui. Aí, accept. Vamos lá. Então, tô muito feliz hoje de receber essa amigona! Aê! Seja bem-vinda ao Canadá! Oi, tia! A Nívia entrou. Estar aqui com Ô, Débora, eu tava falando isso, né? Porque eu acho que isso também é se alimentar saudável. O quanto eu resisti muito para entrar nas redes sociais, para me expor com a espinha mesmo, gente, com essa cara de cansada de quem tá trabalhando 40 horas falando inglês o dia inteiro, entendeu? Mas, Débora, ter contato com pessoas muito queridas, muito importantes na minha vida, e que eu falo isso sempre em todas as lives, cara, como eu sou privilegiada de poder pegar o telefone e falar, você topa fazer uma live comigo? De ter essa liberdade, sabe? Eu tô muito feliz, eu tô muito honrada de ter você aqui, sabia? Oi, eu tô muito feliz, um prazerzaço mesmo. Ai, um dia muito especial. Falar uma coisa, né, Carli, que a gente acredita o quanto que isso faz a diferença na nossa vida, né? A alimentação para mim é muito importante. E quando você fala, né, alimentação saudável, pô, a gente tá aqui, isso tá alimentando a nossa alma. E a nossa, faz muito! É um combo, né? Não é só você alimentar de forma física, né? Mas a forma que você alimenta as suas relações, os seus pensamentos, né? A forma que você se relaciona mesmo com as pessoas. Tudo isso é um alimentar. Né? Muito, 100%. Eu hoje, tipo assim, eu tô cansada, mas eu saio das minhas lives energizada. Sabe? Eu saio das minhas lives energizada, porque realmente eu me nutro de coisas muito positivas. E eu acho assim, a internet é muito boa, eu gosto do entretenimento, eu gosto da cabeça de isopor, mas eu acho que a gente tá fazendo aqui, a gente tá promovendo saúde, eu acho que isso é muito legal, entendeu? Então esse é o propósito do meu canal, esse é o seu propósito também, porque eu assisto as suas lives, e pô, a gente tá usando as redes sociais para promover coisa muito boa, muito legal. Então muito isso me satisfaz muito. É o transbordar, né? De alguma forma as pessoas acabam captando o que faz sentido para elas, né? E colocando em prática, e esse é o grande sentido, né? 100%, 100%. E assim, como eu tenho pessoas boas, assim, maravilhosas ao meu redor, sabe? Eu fico assim muito feliz de você estar aqui mesmo. Bom, Débora,
Só para te explicar e para explicar para a galera que está entrando aqui. O canal Saia da Toca tem esse nome porque meu nome é Carli Coelho, então obviamente é um trocadilho com o meu nome para você sair da toca, mas sair da toca também com o objetivo de fazer com que você saia da sua zona de conforto, ouça ideias diferentes da sua, absorva aquilo que você gostou, que te faz sentido. O que não faz sentido, talvez você pense mais pra frente ou não, sei lá, não tem problema. O lance é sair da toca mesmo, se abrir para ouvir coisas diferentes daquilo que você ouve. E também, eu sou, além de ser fisioterapeuta, de gostar muito da área da saúde, eu também sou educadora, sabe? Eu sou professora. E o Saia da Toca tem esse objetivo de fazer a galera estudar, galera. Porque todo mundo que tá aqui sempre estudou muito. Débora, meu pai entrou. E meu pai é o causador dessas lives. Ele falou assim, você tem que chamar para falar de comida, minha filha. Meu pai é super empolgado com as lives. E aí, Débora, eu sempre trago os artigos, porque eu acho que os artigos são uma forma científica de comprovar aquilo que a gente está falando, entendeu? A credibilidade, né? A credibilidade, a gente está falando de ciência, que é tão importante hoje também, né? E eu, falando em alimentação saudável, só aqui para dar um pontapé, para deixar você falar, porque eu falo pra caramba, a Débora fala muito também, gente. Calma, vocês me aguardem. Eles estavam falando que alguns autores, e essa é uma revisão sistemática da literatura, olha que interessante, né? Uma revisão sistemática, uma revisão de 2020, numa revista de impacto, e ela fala que hoje em dia, os autores dessa revisão, eles estão focados muito mais no comer com prazer, para você adquirir um hábito saudável de alimento. Olha só isso, gente, que interessante. Do que você ficar pensando o quão saudável é aquele alimento. Ao invés de você ficar assim, vou comer a cenoura porque a cenoura tem beta-caroteno, tem... Não interessa o que a cenoura tem, entendeu? Como que você vai transformar a cenoura em algo prazeroso para que você adquira esses hábitos? Porque isso foi uma coisa que a gente falou muito na live da semana passada. Adianta alguém falar para você, olha, você vai comer uma salada, ao invés de você usar um queijo grana padano, que é o que eu gosto, que é super saboroso, substitui por um cottage. Cara, a gente tá falando de coisas iguais, entendeu? Mas será que eu não posso comer uma salada com grana padano numa quantidade boa e trazer todo esse prazer para que eu adquira tudo aquele alimento bom, né? Que não é ultraprocessado? Com certeza, Carli, isso faz todo sentido, né? Primeiro, uma coisa que você falou sobre estudar, né? E quanto mais a gente estuda, a gente traz para nossa consciência. E aí a gente consegue fazer melhores escolhas, né? Quando a gente entende. É isso. Por que eu vou trocar sei lá, uma coxinha frita por uma outra coxinha que é super saudável e tão gostosa quanto, né? Inclusive, hoje eu fiz pro jantar, tá aqui, e é um grande exemplo, né? A coxinha, eu sou louca por coxinha, louca. Mas eu comecei a perceber que a coxinha frita, né, da forma que ela é preparada, né, tradicionalmente, não estava me fazendo bem. Então, eu criei uma receita que eu faço uma coxinha. Essa coxinha é uma coxinha assada, mas com frango, e ela tem... Levanta. Olha, amarelinho, frango, bem temperadinho. Bem temperadinho. Aqui tem mandioca e mais nada de farinha, né? Eu coloquei até um pouquinho de abóbora, que ela ficou amarelinha assim. Super saborosa, gostosa. Eu empano na farinha de castanha de caju. Cara, quem come fala, nossa, tá melhor do que essas outras coxinhas. E você come com prazer, e é isso, né, que você estava falando, a gente tem que comer com prazer, tem que comer gostoso, né? Não é porque você vai comer saudável que você não vai encontrar prazer. E muitas vezes as pessoas acabam achando sem graça e não tem ideias, né, do que preparar e de que forma preparar, né? Por exemplo, inhame. Inhame é um legume, né, assim, super saudável para a saúde da mulher. Como é importante, nós mulheres, né, a gente comer o inhame. E, poxa, mas o inhame até então é esquisito, eu né? não sou muito fã de inhame, não. Eu nunca gostei de comer o inhame. Aí comecei a fazer rosti de inhame. Então você rala o inhame, dá uma achatadinha assim nele,
coloca num papel manteiga, assim, eu gosto de fazer no forno, ou você pode fazer na frigideira também. Cara, aquilo fica parecendo uma batata frita, crocante, sequinho. E você nem imagina de que é, né, que é inhame aquilo. Então, é você encontrar formas de você se alimentar com esses alimentos que são importantes para você, que são saudáveis, né? E que são prazerosos. Pô, comer com prazer é tudo, né? Você sabe É que mais fácil até de você desenvolver um hábito quando aquilo te faz sentido, porque com tudo que é gostoso você vai querer repetir, né? sim, exatamente. E você sabe assim, restaurante vem de restaurar, né? E a Pois é. comida não é só para restaurar o físico, mas para restaurar a sua alma, o poder que esses alimentos têm, né? E a forma que a gente se relaciona com os alimentos também, né? E muitas vezes as Total pessoas, isso. esse negócio assim, pô, quero me alimentar saudável, porque as pessoas pensam, porque eu quero ficar magro, porque eu quero estar com um corpo bonito, mas não tem ideia do impacto que isso causa na saúde, né? As pessoas, elas acabam se acostumando muito com os sintomas. Então tem gente que todos os dias toma um remedinho ali para azia, tá acostumado já a sentir azia, má digestão, né? Não se percebe, dor de cabeça e não tem ideia de que é tal alimento que aquilo, né, não está fazendo bem para ela, né? A Ayurveda, que é aquela medicina da Índia, ela fala muito que não é a comida, né? Você não é o que você come, mas é o que você digere, né? O que é muito bom para mim pode não ser bom para você, né? Então, como é importante a gente se perceber, entender o que aquele alimento, né, tá proporcionando ali dentro do meu organismo, né? O que está me trazendo, o que está me proporcionando, né? Então, isso Total. é o autoconhecimento, né? Que até na outra live a nutricionista ela estava falando, porque a gente se perceber e entender o que o nosso corpo está pedindo, né? Isso é extremamente importante. Eu me alimento de uma forma muito intuitiva, né? Tem dia que eu quero Total. alimentos mais frescos, mais gelados, né? Às vezes dá Tem dia que vontade do ácido, né? do Vontade de ácido, chupar uma laranja, uma coisa ou assim. aquele purezinho, uma coisa mais de aconchego, né? Às vezes teu corpo pede. Então, assim, e de que Verdade. forma, né, que a gente vai percebendo isso? É um autoconhecimento, né? É o silenciar, é a meditação, que é algo que eu pratico. E eu vejo quanto que isso acaba me ajudando muito, né? A entender a forma que eu tenho que me alimentar. E a alimentação é um combo, né? Não é só a comida em si, o físico, mas de que forma que você está alimentando os seus pensamentos, né? Desde o momento que você se acorda, né? Total. A sua relação com a comida, né? Muitas vezes, você está com uma vontade de comer um hambúrguer, que seja qualquer coisa, assim, dá aquela jacada, cara, mas come com amorosidade, recebe aquele alimento, né? Que aquilo vai te fazer bem, vai te proporcionar um prazer e tá tudo bem, né? Você comer também aquele alimento, você comer, puta, esse alimento não vai me fazer bem, esse alimento vai me engordar. E vai engordar mesmo. Tem um livro que eu adoro, do Deepak Chopra, eu sou fãzaça dele, né? Que chama Conexão Saúde. E lá ele diz que a gente engorda só de ver, só de pensar. E realmente isso acaba acionando processos metabólicos dentro do nosso organismo, aumenta a insulina, você tem mais vontade de comer, a comida que está lá dentro, né, já vai transformando em gordura. Olha, só de pensar. Então, como é importante, né, a gente cuidar dos nossos pensamentos. Muitas vezes eu vejo pessoas, cara, se alimentam super saudável, mas de repente ali aparece um câncer, de repente aparece uma úlcera, né? Por quê? Porque é um combo. A gente tem que entender que a gente se alimenta, né, nas nossas relações, nos nossos pensamentos, né, na forma que a gente, enfim, se relaciona com a gente mesmo, né? E uma Total. coisa que é muito importante também, né, Carly, a gente ter a consciência. Eu lembro uma vez que há muitos anos atrás, eu vi um post. Eu falava assim, eu nunca vou conseguir parar de tomar refrigerante, né? Principalmente Coca-Cola, que é incrivelmente maravilhoso, né? Para mim era viciante, assim. E eu li um post de uma nutricionista e eu falei, caramba, esse negócio é muito podre, né? Assim, o impacto que isso causa no... Muito ácido, E eu tomei a decisão assim, não vou mais tomar. Hoje, se eu coloco um gole de refrigerante na boca, eu não consigo, porque para mim é doce. Então você vê assim como o paladar ele muda, ele se adapta, muda. né? Assim como o café sem açúcar, fala nunca que eu iria conseguir tomar um café sem açúcar. Hoje, para mim, tomar um café com açúcar, para mim é muito ruim. Olha que louco isso, né? E a mesma coisa são com os alimentos, né? Tipo, essa coxinha que eu mostrei aqui para vocês, cara,
Eu sinto um prazer. Quem come acha delicioso. Ela é cremosa, ela é saborosa, ela é gostosa. Eu não sinto mais aquela vontade de comer. Quando eu penso numa coxinha frita, já não me dá tanto prazer quanto essa. Então, o nosso paladar realmente ele se adapta, né? Isso é muito interessante. E uma coisa muito importante também é o planejamento, né, Cali? Porque quando a gente está com fome, cara, com fome, cansado, estressado, você não pensa, assim, você perde a consciência e você acaba comendo o que você vê pela frente, né? Verdade. Então, você se planejar, isso é muito legal. Eu tenho muitas coisas, assim, tipo esse rosti de inhame. Eu já ralo um monte de inhame no processador, já faço os rostis, separo ali com os plastiquinhos, deixo congelado. Eu pego aquilo ali, ponho no forno rapidinho, tá pronto. As coxinhas deixo também congelado, um monte de coisa. Então isso acaba ficando prático, né? Então dá vontade de comer uma coisinha diferente, né? Isso já te dá tem aquela preparado, saciada, né? Sim. Tem um vídeo que eu tô para postar que eu fiz um brownie de feijão preto. Aí você fala, cara, sinistro, demais, né? Que estranho, credo, eca. Cara, quem come, pira, né? Fala, meu, que negócio delicioso, cremoso, quero a receita. Então, quando eu tiver aí, eu falo, Débora, brownie de feijão preto. Só isso. Mas aqui como eu tô no Canadá, é um país. Toronto é muito multiétnico. Eu já experimentei. Os asiáticos fazem muito doce de feijão. Principalmente aquele feijão vermelhinho, pequenininho, azuki. Azuki. Feijão azuki, é isso. Então, tem muito sorvete de feijão azuki, ou então um bolinho de arroz, é uma pelinha só de arroz, de uma massa de arroz, ela é bem gosmenta e dentro tem o doce de feijão. Ó, tô até salivando, de tão gostoso que é. Ou então, de gergelim preto, mas, cara, como aquilo é gostoso. Então, eu já não tenho bloqueio, mas eu não tenho bloqueio com comida mesmo. Ô, Débora, mas se a gente já começou uma introdução, falei do artigo, gente, eu tô com um cabelinho aqui me atrapalhando, desculpa. Eu não te apresentei, gente, olha só. Bom, eu acabo me atrapalhando. Mas vamos seguir. Quem é Débora Dantas, né, gente? Vocês já tiveram aí uma amostra de Débora Dantas. A Débora, quantos anos a gente conhece? A gente estudou junto na escola. Se faz 20 anos que eu sou formada na faculdade, ou seja, eu e a Débora, a gente deve ter mais de 30 anos de amizade. Não é mesmo, Débora? Muito tempo. E a Débora, ela sempre foi assim. E eu lembro, isso faz parte do currículo dela, tá? Da apresentação dela. E eu lembro que quando a gente era criança, a gente ia para aula particular, porque a gente era péssima na escola. A Débora ela já gostava disso, ela fazia umas empadinhas, uns biscoitinhos, umas coisas. Ela sempre teve... nasceu com ela sempre teve esse gosto. E é isso que ela estava falando de nutrir, que a comida é um combo. Ela sempre demonstrou afeição, carinho, fazendo comida para o outro. Então ela queria trazer a amostra para a gente experimentar. Ela se testava, era muito legal. Eu tenho essa memória. Quando eu vou lá perto da onde vocês moravam, lá naquela casa, eu esqueci o nome do bairro, ali perto do Martins Pereira. Toda vez que eu tô naquele bairro, eu tenho uma memória afetiva de você. Sabia? E essa comidinha tá sempre relacionada. Mas enfim, quem é Débora? A Débora tem como propósito contribuir para a longevidade das pessoas por meio da ampliação da consciência e da alimentação saudável. É apaixonada por cozinha desde criança, tô falando. Débora Dantas é personal health, chefe formada pelo SENAC, de Campos do Jordão, e gestão empresarial pela FGV São Paulo. Possui 20 anos de experiência profissional em cozinhas e cargos gerenciais de restaurantes. Gente, e quem já trabalhou dentro de uma cozinha, porque eu já trabalhei dentro de cozinha, sabe que para ter todo esse amor, assim, tem que ter esse dom, porque não é fácil. Não é fácil. Cozinha é punk, é calor, é faca, é estresse e o cuidado com o alimento e essa dedicação de servir o outro, de atender a um paladar, as expectativas de uma outra pessoa.
Isso é muito poderoso, entendeu? E hoje, além dos projetos como personal chef, participa do quadro de gastronomia do programa Manhã na Band, da Band Vale. Até teve alguém aqui que perguntou se você ainda estava na Band, então a Débora está na Band. Responsável pela elaboração e apresentação de receitas saudáveis, vegetarianas, veganas e para intolerantes. Então, trabalho com essa classe de pessoas que, a princípio, quando a gente pensa assim, a comida vegana não pode manteiga, não pode ovo, não pode queijo, não tem sabor. E não, tem muito sabor, que é o lance que você está falando do inhame. Porque inhame, para mim, realmente vem nessa história do troço gosmento. Não quero inhame. Mas agora eu já tô doida para experimentar esse rosti. Menina, é bom demais. Então, apaixonada por criar receitas, harmonizar temperos e texturas com ingredientes que tornam qualquer receita mais saudável. O que ela acredita? Que o amor é o principal ingrediente em qualquer comida. Cara, essa é você, Débora. Essa é você. Você é muito isso. O Carly, é tão interessante, né? Eu acredito muito que quando a gente vai preparar um alimento, a gente coloca a nossa energia. Né? 100%. E eu me percebo, eu adoro cozinhar sozinha. Até uma vez um amigo meu brigou comigo. Eu estava preparando um jantar. Depois de muitos anos, ele falou: fiquei muito puto com você, fiquei muito chateado. Porque eu falava com você, eu queria te ajudar, você não respondia. Eu falei: mas caraca, por que não me cutucou? Porque eu, quando eu tô cozinhando, cara, é meio que eu me desligo. Porque eu tô ali, sabe? Tô concentrada. Tô colocando a minha energia. Tô é a criando, sua meditação, né? Ali, é a sua meditação. É a minha meditação. E a gente, e realmente, né? E eu tô pensando, eu tô preparando um jantar para uma pessoa, para uns amigos. Eu tô com eles aqui, sabe? Preparando com eles aqui na minha cabeça. É impressionante como eu me percebo pensando. E uma vez aconteceu uma coisa muito interessante. Uma amiga minha, ela falou: ai, Débora, eu quero muito honrar uns amigos muito especiais que eu tenho, tal, são pessoas muito queridas, né? O que eu faço? Eu falei: poxa, para mim não tem coisa mais especial do que você preparar um jantar, né, para alguém. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou preparar esse jantar, você chama eles, vamos fazer na minha casa, enfim. E aí eles foram, e foi uma noite muito especial, sabe? Um casal, assim, queridíssimo. E foi muito interessante, eu fiz um jantar bem especial mesmo, fiz entradinhas, né? Fiz os pratos principais, tudo, decorei a mesa. É o simples, sabe? Mas eu coloquei vela na mesa, eu coloquei uma florzinha uma florzinha simples, que seja um alecrim no vasinho, sabe? Não é luxo, é carinho, né? A pessoa, ela se sente especial. Até tem um livro que eu li, que tem uma parte do livro que ela fala: e aí sentamos para tomar um chá na minha casa, né? Uma amiga que ela estava contando, e eu coloquei uma florzinha na mesa e preparei aquele chá, e a pessoa se sentiu tão bem recebida, né? Tão amada com aquele carinho que eu estava proporcionando, e de repente ela começou a se abrir, né? E compartilhar coisas da vida dela. Então você acaba criando relações de confiança, né? Quando você realmente preparar algo para alguém, eu acho muito especial. Bom, enfim, e neste jantar, né? Então eles foram degustando de tudo, daquele momento, e aquela música ambiente, aquela iluminação, né? Que tudo é um combo, né? Isso acaba compondo, né, todo o ambiente do jantar. 100%. E quando chegou na sobremesa, eu lembro que eu tinha feito um bolo de amêndoas com creme de pistache e framboesas. E quando ele começou a comer, e aí as lágrimas começaram a correr, e ele falou: eu não sei o que tem nessa comida, mas nossa, tá tudo tão especial, eu tô tão acostumada a ir em restaurantes, a receber, né? As pessoas me recebem muito em casa e tudo, mas sabe, tem algo diferente aqui, né? E isso é muito legal, né? Quando você vê, eu gosto de perceber as pessoas quando estão provando a comida, né? E eu vejo que às vezes elas fecham os olhos e ficam tentando entender: nossa, o que tem aqui? Nossa, e eu sou dessas, eu faço isso. Eu me emociono com a comida, mágico, é uma química. Eu não sei, é bizarro. É realmente uma alquimia. É uma alquimia. A Marina Oliveira, fisioterapeuta, foi minha aluna, uma querida também. Ela falou assim: cozinhar é um ato de amor, porque a gente se dedica para fazer o melhor. Eu amo. Total. É exatamente isso. Isso é fantástico. E muitas vezes as pessoas
tem um medo de se arriscar, né? Nossa, eu não sei cozinhar. E aí, quando vai ver, vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E começa a curtir. Eu vejo, nessa pandemia, né? Isso aconteceu muito. As pessoas começaram a ficar mais em casa, né? A preparar até comida para as pessoas, para os amigos, para as pessoas que moram junto e tudo mais. E começou a curtir demais. Despertou. Total. Né? Total. É um autocuidado, né, Carly? Você preparar o seu próprio alimento. Pô, isso é um autocuidado. E quando a gente se cuida, né, isso mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança. Então, você vê 100%. quantas coisas que acabam refletindo, né, na nossa vida por conta disso. Ô, Débora, deixa eu te contar um relato. Eu, nas minhas lives, eu mergulho de cabeça mesmo, eu me exponho. Eu já fiquei muito mal por causa disso, hoje eu não tô nem aí. Entendeu? Hoje eu vou falar mesmo. Porque talvez alguém se identifique. Rapidinho, aqui a Meire Ferrer tá falando, verdade, a Débora é assim. Ela se desliga porque o cozinhar é mais que especial para ela. Beijos, minha querida Débora. Olha só. A Meire, Testemunhas aqui. é uma amiga querida e ela sempre que eu vou fazer um jantar, um banquete na casa de alguém, algum evento, ela é minha parceira de cozinha. E a gente se dá muito bem, porque ela também é assim, ela coloca muito amor, sabe? Ela é muito caprichosa e ela me entende quando eu tô calada, assim, no meu mundo, concentrada. Ela me entende, Tá ela ali. nem fala comigo, é muito bom, é uma queridíssima. Ô, Débora, eu sempre lutei com a balança. Mas hoje eu falo que assim, eu lutei com a balança. Na época que a gente estudava juntas, imagina, com os meus 15 anos foi a primeira. Isso eu falei também na live passada. Eu fui parar no endocrinologista, que não teve o menor senso de olhar uma menina com 15 anos que sempre foi grande. Eu sempre fui grande. Sempre tive Estrutura, né? estrutura, a substância, né? E mandou eu comer meia maçã. Eu tenho trauma da meia maçã. Eu já falei isso na live passada, eu falo nessa live. Quando a pessoa ela fala assim pra mim, come meia maçã, acabou a credibilidade. Tem credibilidade a pessoa, porque a outra metade vai ficar preta. Quem que vai comer? Entendeu? Vai ser eu que vou comer a metade preta? E aí eu acho que tá relacionado com essa coisa de perder o tesão quando você está comendo. Porque não é possível que uma maçã inteira vai fazer a diferença. Na minha cabeça sempre existiu uma desconexão disso, né? O meu corpo com aquilo que eu comia. E eu lembro que a comida sempre tinha esse reflexo para mim do prazer e também muito de ser reconhecida positivamente para as pessoas que cozinhavam para mim, como minha avó, minha tia, meus tios, a minha tia Marlene está aqui. Eles gostam de fazer comida para eu comer, porque, Débora, eu como dessa aí. Você falou, mas Isso é uma alegria para o cozinheiro, né? Quem cozinha eu vou para a lua. Eu vou para a lua. Enfim. E agora, mais velha e tal, mas já tem bastante tempo que eu estou lutando com a balança, eu engordei muito. E eu parando para pensar com o negócio que você acabou de falar, às vezes que eu me desconectei da culpa, do pensar no que eu estava comendo, foram os momentos que eu estava mais magra na minha vida. O não, mais assim, magra. Aquele não posso comer, não posso porque eu já tô acima do meu peso. Cara, isso te engorda. Isso faz muito sentido. O meu pai e eu, burrinha. Meu pai me chama de burrinha, eu chamo ele de burrinho. Meu pai também, ele gosta muito de fazer. Meu pai cozinha demais, Débora. Meu pai também cozinha com gosto. E é isso, eu como viajando muito na comida do meu pai também. Adoro. E eu, quando me desliguei, os momentos que eu me desliguei disso, foram momentos que eu mais experimentei coisas diferentes. Foi esse momento. 25 anos, me desvencilhei de coisas que me puxavam para trás, fui morar em São Paulo, Então, eu estava, de fato, me alimentando de tudo aquilo que você estava falando. Eu não estava me alimentando só da comida, eu estava me alimentando de uma vida social, de uma liberdade para conhecer pessoas diferentes, conhecer lugares diferentes, comidas diferentes, porque São Paulo, você tem um mundo em São Paulo. Então, assim, eu nunca comi tanto, eu nunca bebi tanto, e eu nunca tive tão bem comigo, com o meu corpo, num peso que eu ficava confortável, entendeu? Só que nesse momento eu não tinha consciência. Quando chegou aos 40 anos agora, eu falei, cara,
não é possível que eu vou continuar lutando com o meu corpo e tendo que me restringir de uma coisa que eu mais amo no mundo. Aqui, eu falei da minha tia Marlene do Chulaes, eles estão aqui, igual assim, eles fazem um bolo de milho. Ó, eu tô já salivando com bolo de milho. Eu falei, como que eu vou falar assim, eu nunca mais vou comer um bolo de milho? Ou estilo Graciane Barbosa, eu vou para a França, vou levar minha marmitinha no restaurante. Sabe que são coisas que para mim não fazem sentido? E aí, Débora, eu fui para psicóloga. Eu falei, cara, eu preciso conectar essas duas coisas e eu preciso chegar no equilíbrio. Eu perdi 10 quilos comendo de tudo. Olha, isso é muito diferente. Obviamente, eu faço escolhas. Aham. Mas tem dia que eu não, tem dia que eu chuto o balde, mas eu tô com menos culpa. Eu ainda estou num processo, ainda estou em evolução. Mas isso que você falou agora na live, no começo, faz muito sentido. Eu parei, eu tirei aquela carga, sabe? Do ficar pensando, se eu comer isso, eu vou engordar aqui. Tirei. E toda vez que eu fico me culpando, porque eu não devia ter comido isso, o negócio não flui, rola um mal-estar, entendeu? Isso Mas eu consegui engorda. perder 10 quilos no- quando eu comecei a terapia, sem fazer restrição, porque para mim, eu não acredito na dieta cetogênica, low carb. É tanta dieta, tanta moda, para mim não tem como faz conexão. Porque, gente, antes da gente começar essa live, eu e a Débora já estava conversando. Cara, eu fui crescida no Nescau. Eu não tomo mais Nescau, eu não tomo mais leite, eu tomo leite de amêndoa, mas ainda como um queijo, obviamente. Mas existe um vício aqui, o açúcar já faz parte de mim. Se eu falar para vocês assim, ó, nunca mais vou comer um brigadeiro, vou comer o brigadeiro. Mas se alguém me oferecer um brigadeiro de chuchu, que eu já ouvi dizer que é maravilhoso, cara, e se for maravilhoso, tô mandando. Tô mandando para dentro. Agora, não vem me falar assim, ó, não come mais o grana padano e come o cottage. Não vou comer cottage. E já falo com raiva, Né? entendeu? Daí eu E já entro com assim, aquele bloqueio. a fome emocional, ela é muito perigosa, né? É algo Sim, que, assim, porque, por isso que a gente tem que se perceber muito, né? Fazer esse exercício de se perceber, porque você, assim, às vezes você já não tá bem com você e é uma forma de você... A comida te traz um prazer momentâneo, mas você também acaba se chateando mais, né? Porque não é o que você quer. Não é, no sim. fundo, né? A gente, quando não tá bem com a gente mesmo, e quando fala de corpo e tudo mais, isso acaba, pelo menos para mim, isso impacta na autoestima, na autoconfiança, 100%. né? E você acaba fazendo combinados com você, você fala, não, né? Vem segunda-feira, não, vou comer saudável. E aí você não come, aí vem a culpa. Aí você fica brava com você e puta com aquele alimento que você comeu, que já vai te engordar e que já vai te fazer mal. Aí tudo isso acontece, né? Então, Mas, esse Débora, relacionar com amorosidade é fantástico. Mas, assim, Carly, uma coisa que é extremamente importante também é a gente entender que tem alimentos que são altamente inflamatórios, né? Então, assim, eu tenho boa. experiências que eu tive uma vez uma bursite no quadril. Cara, mas assim, de ter dia que eu não conseguia levantar e andar, né? Assustador mesmo. E você sempre foi magra, sempre foi ativa, não existia motivo. Fez Eu, como exercício e tudo fisioterapeuta, mais. tentando pensar, não tem pra quê. E aí eu fiz uma dieta também, assim, até foi com um nutricionista e tudo mais, e a minha dor do quadril sumiu. Né? E recente, há 2 semanas atrás, que eu finalizei fiz um detox da Ayurveda, né? Que eu estou começando a estudar essa medicina, e eu tava com o braço imobilizado, cara, assim, para fazer uma cirurgia, enfim, e passou a dor, né? Por conta dessa É, dieta, que também foi altamente anti-inflamatória, né? Então total. é impressionante como isso realmente, né? Quando eu falo dos impactos que a alimentação acaba causando no nosso organismo, isso é um grande exemplo, né? Total, total. Tem muito. Eu, como fisioterapeuta, nossa, eu via muito.
por exemplo, quando eu estava no estágio, né? Porque não, a minha área não é hospitalar, mas assim, o leite com aumento de secreção Sim, nossa, quem tem respiratória, sinusite, muito não, não inflamatório. deve. Acaba juntando Ô, muito muco, né? ô, O Débora, eu Pedro está queria. perguntando sobre o É tipo meu de pai, tempero. meu. Ah, é o seu pai? Isso. É, e eu vi que seu irmão entrou, o Douglas. Oi, Douglas. Legal, muito bom. E Então, essa é uma Pedro, ótima, pai. isso é uma ótima pergunta mesmo. O sal, ele serve para realçar o sabor mesmo, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito de fazer um sal de ervas. Então, você pega vários tipos de ervas, alecrim, manjericão, tomilho, salsinha, o que você quiser. Você coloca no forno numa temperatura bem baixinha. Bem baixinha, às vezes eu até coloco uma rolha assim para ficar meio entreaberta. E aí você deixa ali secando. Aí ela Desidratar. fica sequinha, verdinha e craquelenta, sabe? E aí você Aham. mistura com um sal grosso, ou você bate no liquidificador, ou você põe no sal, naquele saleiro, né, que você moe. Então ali você coloca mais ervas do que sal. E aquilo dá um tempero maravilhoso, né? Então você usar as ervas ajudam muito a você a diminuir o sal. Você acaba não sentindo tanta falta, E né? as ervas são as ervas da sua preferência. As ervas da sua preferência. Tá. Mistura tudo e fica um aroma, um sabor maravilhoso. É E muito falando bom. do sal, tem essa coisa do sal grosso, o sal refinado, é melhor usar o sal grosso e moer na hora. Sim, com certeza é bem diferente de você usar um sal, né? Tipo esse sal que a gente acaba comprando já refinado, né? Desse sal de rocha mesmo. Então eu uso aqui em casa, eu compro o sal grosso e aí eu trituro no liquidificador, Ó, né? tá vendo? Uma baita de uma dica. Porque somos hipertensos, meu pai também, meu pai ama o sal, porque o sal ele tem realmente essa, assim, ele tem que ser no ponto certo. Sem sal a comida fica sem o punch, sem aquela coisa que Fica, aperta aqui assim. fica. E quando Precisa dá de um um umami toque, né? aqui, ó. Agora, quando tem muito sal também estraga a comida. O problema é que ele, tipo, para ele o ponto do sal é mais alto, e daí não rola, né? Então E ele queria é alguma hábito estratégia. também, né? Nossa, esse negócio do paladar, ele realmente se adapta. O que a gente precisa é persistir, né? Igual eu fiz com café, por exemplo. No começo eu falei, não vou conseguir, não vou, jamais, é ruim, né? Não me dava prazer nenhum, só que eu ouvia tanto dizer que vou tomar 5 dias, né? Tomei 5 dias, não estava funcionando ainda. Mas eu persisti e hoje já é horrível tomar café com açúcar, é muito louco, né? Isso. Então, você começar a comer os alimentos, né, com menos sal, mais temperados. As especiarias também são muito legais, né? De Então, você. Na Ayurveda fala das masalas, né? Tem as vários tipos de massas. masalas, as masalas que você pode criar mesmo, você desenvolve. Na Índia é muito comum, as pessoas elas têm o prazer de dizer, quero que você prove da minha masala, né? Porque é aquela alquimia Aham. mesmo, de você misturar, né, as especiarias que são do seu gosto. Então, de repente você, igual eu faço um purê de cenoura com noz moscada e canela. Aí você fala, Eu nossa, que estranho. amo E fica maravilhoso, sabe? De carne repente a pessoa. moída. Eu ponho canela na carne moída. E aí fica muito bom. Muito Né? bom. Então, você misturar, põe cardamomo, coentro em pó, não tem nada a ver com coentro folha, É e, mesmo? e acaba sendo super saudável, né? Mistura com um pouco do açafrão, um pouco da pimenta preta. Cara, aí você faz esse mix, né? E na Ayurveda, esse detox que eu fiz, a gente não usou nada de alho, cebola, que são temperos que a gente está muito acostumado, né? A cozinhar no dia a dia. E foram só as massalas. Nossa, e aquela comida ficou tão temperada, sabe? Tão gostosa, tão diferente. Mas Então é nada isso, é contra o você alho e a se cebola, permitir. né? Oi? Nada contra o alho e a cebola, né? Não, nada contra. Foi para esse momento mesmo, o detox, um detox que Sei. você movimenta as toxinas por dentro do organismo e tudo mais. Então, que por conta, né, da digestibilidade, né, do alho junto com a cebola, eles orientaram a, nesse período, não usar. E então a gente usou essas especiarias, essas massalas, né, que são esses mix de especiarias. Pô, e que delícia que ficou também,
né? Então, muitas vezes, a gente tem aquele preconceito, né? E a gente não se permite experimentar. E quando muitas vezes a gente experimenta, a gente, nossa, se surpreende. Né? Você fala, Sim, cara, sim. que delícia! E aí você começa a perceber, né, o quanto que aquilo tá te fazendo bem também. Interessante, Total, né? total. Tá, nossa, às vezes você comia aí, né, logo depois que comia, aconteceu isso comigo, né? Deitava assim no sofá, nossa, já me sentia pesada, né? E hoje não mais, porque eu comecei a perceber que tem algumas coisas que não me faz bem, né? Aquilo que a gente estava dizendo, né? Que não é o que a gente come, mas é o que a gente digere. Tanto é que o que faz bem para mim pode não fazer bem para você e vice-versa, né? Por isso que, como é importante a gente, né, ter essa consciência e começar a perceber, né, o que o alimento proporciona. E é muito legal, Experimentar. né? Uma vez uma amiga Muito bom. minha, ela fez um exercício, nossa, que eu amei, achei fantástico. Eu fiquei de olhos fechados e aí ela foi na minha casa, ela pegou várias coisas. Então ela pegou banana, pegou chocolate, pegou uns chips de mandioquinha, pegou mexerica, queijo, várias coisas. E aí de olho fechado, né, ela foi me dando e eu fui comendo. E aí o exercício era perceber o que aquele alimento, né, as sensações que causava. Foi tão Nossa, que interessante. interessante. Eu comia compulsivamente chips de mandioquinha. E eu não tinha percebido o quanto que aquilo machucava a minha boca. Olha que louco. Cara, olha, Seco, um isso, negócio eu. seco, duro e machucava a minha boca. E aí, tipo, a banana foi delicioso, né? O queijo, o chocolate, tipo, várias coisas, né? Então isso é muito legal. A Sim. gente come sem perceber, a gente come sem se relacionar com o alimento. A gente não percebe. Aí você come pensando em mil outras coisas, aí você come mais. Porque quando você come se relacionando com o alimento, né, dizendo, é isso mesmo que eu quero, né? Meu corpo tá gostando, meu corpo quer mais. Né? A Ayurveda fala muito que a gente Olha tem que essa deixar um mensagem. espaço. Né? Você tem que É, deixar um espaço, um arzinho ali para poder fazer toda a digestão e tudo mais. E aí você começa, pô, tá bom já. Será que eu preciso comer mais? Então você começa a trazer para a consciência. Cara, isso é muito interessante. Nossa, é muito interessante. muito. Débora, você está falando, isso também foi uma outra coisa que foi discutida na outra live, você está reforçando com exemplos. E aconteceu hoje. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, vai ter a live com a Débora, minha amiga que é chefe. Porque meu pai falou assim, minha filha, por que você não faz lives de promoção em saúde com quem cozinha, com tal? Porque meu pai tá nessa assim, meu pai gosta muito de cozinhar, faz cada comida muito maravilhosa, ganhou peso e tá meio empacado, estacado, e com essa coisa muito da restrição e tal. E ele tava querendo ouvir sobre isso, sabe? E uma das coisas que foi falado, e você agora está reforçando, foi isso, de usar o mindfulness, tipo, aquela questão de estar presente naquele momento para comer. E hoje eu fiz à noite, eu gosto muito de ou como sopa quando tá frio ou salada. E eu fiz a minha salada, não tinha tomate porque acabou, mas eu pus ovo, pus castanha, pus minha salada, ralei meu queijo grana padano, pus aquele azeite, entendeu? E tava falando com meu pai e comendo. Aí meu pai virou e falou assim pra mim: minha filha, você lembra? Não, não vai comer assim porque assim é ruim. Come prestando atenção na comida. Perfeito. Desligamos o celular, porque ele agora tá fazendo essa atividade. E eu sentei aqui, tava sozinha, e uma vontade de ligar o celular. Era o que vinha na minha cabeça. E aí eu comecei a perceber esses pensamentos. Então, eu vi que eu estava num processo de uma meditação muito fajuta, prestando atenção no que estava na minha cabeça, e eu todo momento era assim, mas liga, é só um pouquinho, é só rapidinho. Eu falei, não, mas eu tenho que prestar atenção. Olha aqui a castanha, não tem tomate, mas a minha salada tá deliciosa. Olha, ou o ovo. Você acredita que eu cheguei a ter essa conversa comigo hoje antes da Olha, live? que máximo isso. O Carly, uma coisa Muito. muito. Você estava falando, né, do seu pai e tudo mais. Eu sou apaixonada por banana, assim. Uma fruta que eu não gosto de não comer. Eu adoro comer banana. E aí, nutricionista adora dizer assim: não pode comer banana porque tem alto índice glicêmico. Eu quero morrer com isso, né? Aí o que acontece? Se você come a banana, coloca canela, Ai, né? E aí você coloca as fibras.
coloca sementes. Isso diminui o índice glicêmico. Olha só, então existem formas de você comer os alimentos que você gosta, né? Acrescentando outros que vai entrar no seu organismo de uma forma mais Balancear. lenta, para não ter aquele pico de insulina e tudo mais. Isso não vai te engordar, né? Então, existem formas e formas, né? Assim, igual você falou, comer a salada, e a gordura traz muita saciedade. Né? Então, você colocar na sua alimentação, vai comer uma salada, mas você coloca azeite, né? Isso vai te trazer mais saciedade. Você coloca E não uma é o casca de azeite. castanhas, né? As castanhas em geral, que tem a gordura boa, né? Na salada, nas frutas e tudo mais. Isso também é legal, porque te traz. E não é essa o saciedade. azeite, óleo saborizado. Não, a gente faz questão de investir dinheiro no azeite. Um A gente azeite de também já entendeu qualidade. isso. Uhum. Porque é o comer barato, pagar barato. Tudo bem, quando a gente chegou aqui também, a gente não conseguia comer só orgânico, porque a gente não tinha esse acesso. Muitas pessoas não têm. Mas tentar chegar num mínimo, assim, entendeu? Tipo, então a gente compra um azeite mesmo, e não óleo saborizado, porque Perfeito. Tem não dá. coisas, né, na alimentação que não dá para economizar, né? É, Que faz toda a diferença no sabor, sim, né? Na sim. qualidade, né? No produto final mesmo, quando você vai preparar, né? Uma receita e na saúde, né? Principalmente. Isso que você falou, né, de ter percebido a sua alimentação e ter melhorado de processos inflamatórios crônicos, isso faz muito sentido. E você estava falando também antes da gente começar a live, as pessoas ficam lá tomando o antiácido. Comeu, toma um antiácido. Parece que se acostuma com aquilo, porque tem sempre o remedinho. Aquilo vira normal, né? Vira o Até que vem uma normal. bomba, né? De repente vem uma bomba, porque as doenças são assim, né? As doenças são assim. Então, Tem aqui a Cheodonto. Saudades, Douglas e Tia Maria. Dedé linda. Boa noite para vocês. Boa noite, Amara Liliane. Amarilis. Amarilis, ok. Ai, gente, que legal. Deu fome, deu. Falar de comida, né? E o melhor é isso, eu acho. Inclusive, a gente podia fazer umas lives com preparações mesmo, né? Pra gente começar a trazer umas ideias de comidinhas, assim, do dia a dia, mas que você come saudável, mas com prazer, né? Ô, Débora, e você falou bastante aqui, né, no seu currículo, que é muito voltado para vegetariano, vegano, para intoxicar, mas você é uma pessoa que come de tudo? Você come o brigadeiro? Então, eu como. Como? Como com prazer, com muita amorosidade. Você não se restringe Mas, assim, aí. Eu tenho uma certa intolerância ao glúten. Né? Eu demorei anos para descobrir isso. Na verdade, eu senti uma cólica muito, mas muito forte. E aí, até que eu fiz vários exames e tal, e eu descobri que era o problema do glúten. Mas você acha que o glúten é o vilão? Então, é o que você estava falando, né, Carly? Não é para todo mundo. Né? Exato, porque... Mas uma coisa é certa, né? O trigo, ele né, veio sofrendo mutações e tudo mais, e isso tornou um alimento realmente mais tóxico, né? Isso é fato. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm intolerância ao glúten, mas quando vai para a Itália, come lá as massas, os pães e não passam mal. Por quê? Porque é uma farinha de uma qualidade, né, muito superior, que não sofreu, né, tudo que sofreu muitas farinhas que a gente tem aqui no Brasil. Então, hoje, por exemplo, tem os pães de fermentação natural, com as farinhas orgânicas, né? A Paula com certeza vai falar sobre isso. A gente vai falar disso semana que vem, viu, gente? Gente, é um pão de uma qualidade que tem uma digestibilidade muito boa. Então, não faz mal para mim, por exemplo. Total. Né? Cara, você tá falando isso, tá me vindo... Eu estudei aqui, né? Eu tentei sair um pouco da fisioterapia, fui fazer umas outras coisas diferentes e acabei estudando a área de gerenciamento de hospitalidade. Então, era hotel e restaurante. Eu amei o curso, eu odiei trabalhar na área, né? Eu não gosto de trabalhar em hotel e restaurante, mas eu amei o curso que eu fiz. Quando eu estava estudando aqui,
eu podia fazer matérias eletivas e que não tinham nada a ver. Então eu ia para filosofia do amor e eu fiz uma eletiva que era filosofia do alimento, de tanto que eu sou fissurada com comida. A comida para mim é uma coisa muito encantadora mesmo. E eu estudei muito um cara chamado Michael Pollan, que fala sobre isso. Coma comida, para de se preocupar com rótulo. Coma a comida, faça a sua comida, é isso que você está falando. Faça com prazer, faça como uma forma de se relacionar com aquilo que você vai ingerir, né? E ele estava falando muito exatamente essa questão do pão, dessa coisa, porque o trigo hoje é muito processado. Então, quando você usa um trigo mais natural e entra nesse processo da fermentação natural que todo mundo fala, existe essa quebra. E o glúten, ele não está ali exposto, ele vai passar por todos os processos para entrar no seu organismo, para que ele seja digerido da forma certa, absorvido na forma certa, a ponto que não faça mal. Exatamente. E quem já foi para a Itália sabe, né? É um sabor à comida, eu não sei, o molho de tomate, olha, sei lá. Né? É muito diferente, é muito diferente. Aliás, toda comida... A Itália nem toda é mediterrânea, mas a parte mediterrânea da Itália, todos aqueles países do norte da África, o sul da Europa, pelo amor de Deus, é diferente. É diferente. É encantadora, né? Muito, uma combinação de sabores, tem um ácido, tem o umami, que todo mundo fala, que hoje ficou, que é o quinto sabor, que é essa junção de tudo, e que os ultraprocessados trazem, porque tem essa combinação química. E que é péssima, porque é só base... E que vicia, e que é uma alimentação realmente vazia. O lance é comer um alimento ultraprocessado e logo em seguida você já ter fome. Ou ao acabar de comer ainda continuar com fome e ter adquirido, né, ingerido um monte de caloria ruim. Mas, enfim, às vezes, tudo bem comer ultraprocessado. Às vezes, né? A questão é fazer isso virar... com amorosidade, né? É isso que eu falo. Exato. Então, coma feliz, que vai te fazer bem. Se você comer com raiva, assim, com aquela culpa, pode crer que aquilo vai te engordar o dobro. Total. Mas, assim, só contar um outro relato. A gente ainda, antes de vir para cá, faz 5 anos que a gente está aqui. A gente estava morando em São José e a gente assistiu um filme chamado The Sugar Film. The Sugar Movie, The Sugar Film, alguma coisa assim. E eu recomendo todo mundo assistir, que todo mundo assista esse filme. É um documentário, na verdade, um cara australiano. E os australianos, eu morei lá também, eles são bem focados nessa coisa da alimentação. Tudo deles é mais natural. Eles gostam muito do natural. E ele casou com uma inglesa e ela estava grávida e ele falou assim, cara, nós dois somos super saudáveis, ela super de criar a própria horta e tal, e né, podia fazer aquilo e parará, fazer uma própria comida. E ele falou assim, já que eu vou ter um filho, uma filha no caso, eu vou experimentar a alimentação que é dita saudável para as crianças. E ele começou, aí ele foi no médico, fez todos os exames. O cara não era bombadão, fortão, musculosão, mas ele tinha o nível de saúde dele, do condicionamento físico, corpo, tudo, era acima do normal. Acima do normal. Mas assim, quando a gente pensa em cara saudável, já na hora vem o físico bonito. Não, ele era um cara normal. Enfim, começou a comer só alimentos ditos saudáveis. O que eram alimentos ditos saudáveis? Barra de cereais, iogurte grego com frutas, os sucos de caixinha, enfim, entre outras coisas que são ditas saudáveis. Uhum. E aí, aqueles biscoitinhos digestivos, sabe? Biscoitinhos digestivos. E aí, quando a gente abriu a nossa geladeira, porque a gente foi entendendo que aquele filme, ele não tá falando do refrigerante, ele não tá falando do chocolate, ele tá falando coisa que a gente tinha em casa. Uhum. Quando a gente abriu a nossa geladeira, 70% da nossa comida era aquilo. 70%.
No dia seguinte, eu parei de tomar o Nescau, que eu te falei. Eu quase entramos num processo de separação, porque eu fiquei intragável. Eu fiquei porque eu acordava, eu já queria sentir o gosto daquele chocolatinho que ficava no fundo. Que eu punha mais chocolate para sobrar aquela caldinha. Lógico, entendeu? Mas tinha vitaminas. Tinha vitaminas. Mas nos anos 80, ninguém sabia disso. A farinha láctea era saudável, leitinho é leitinho, é leite. Como que leite é ruim? Né? Era outro tipo de conhecimento. E nesse filme eles explicam isso, que existiram pesquisas, tinham 2 pesquisadores, e um falou o seguinte, o açúcar é o problema. E o outro falou, não, a gordura é o problema. E a gente viveu esses anos 80 e anos 90, que a gordura era o problema. Então, veio a Becel, que era boa para o coração. Era margarina. Nem a mosca pousa, na Becel. Então, a gente veio tudo com essa coisa do tira a gordura. Só que tirou a gordura, tirou o sabor, entra o quê? Açúcar, sal, muito conservante para poder dar o sabor que a gordura geralmente dá. E parece que a Coca-Cola financiava essas pesquisas também. Então tinha um conflito de interesse absurdo. Então essas indústrias são muito, muito poderosas. Só que a gente... Oi? Os ingredientes, eles vêm camuflados, né? Tipo, o açúcar. Ah, não contém açúcar. Mas tem ali um açúcar com um nome diferente, né? Tudo que é xarope de milho, não sei o que lá, é açúcar. É açúcar, exatamente. E um monte de coisa. Você pega um pacote, você já não sabe o que está escrito no pacote, é porcaria. Ou comida que é para durar bastante tempo na prateleira. Comida que não apodrece é comida ruim, gente. A comida tem que apodrecer. Eu falo, o pão não apodreceu. Cara, joga fora. Porque não é um pão bom. Exatamente. Entendeu? Que digestão vai ter dentro do seu corpo? Então, isso me trouxe esse aprendizado e um choque. E foi uma mudança meio radical também. Foi uma mudança radical. Mas é isso. Mesmo eu cortando todos esses alimentos, então hoje, uma vez ou outra, eu tomo um suco de caixinha? Tomo. Mas eu mesmo eliminando esses alimentos, eu não emagreci. Eu só emagreci na hora que eu parei de... Quer dizer, eu venho nesse processo de me aceitar o meu corpo e entender que às vezes eu posso comer esses alimentos, posso comer isso todos os dias, mas às vezes eu posso comer e tá tudo bem. De aceitar com amorosidade, que foi, eu acho isso assim, é muito difícil, mas é isso, é isso. E tem que ter um equilíbrio, né? Tudo que é muito radical não é saudável, né? Não isso, né? Porque quando se fala, não posso comer, não devo comer, né? Isso vem todo aquele processo, né? Que a gente falou muito, né? Da culpa, enfim, né? Da negação, entra no processo de negação. Débora, tudo bem para continuar? Eu ainda queria te fazer mais uma pergunta, e já meio que já deu, porque quando a live é boa, ela faz assim, ó, ela voa. Débora, a minha mãe não gosta de cozinhar. Minha mãe tem ódio de cozinhar. Mas quando a minha mãe cozinha, a minha mãe faz uma comida boa. Mas a minha mãe não gosta de cozinhar, minha mãe precisa cozinhar, minha mãe precisa cozinhar para ela. Minha mãe tem diabetes, então a minha mãe, ela precisa. E eu falo, mãe, mas... E ela vai para a cozinha com ódio. E mesmo assim ainda sai comida boa, hein? Mesmo assim ainda sai comida boa. Mas assim, qual seria uma dica para esses momentos, ou para criatividade? Porque ela tem vontade de tomar sorvete, batata frita. Então, por exemplo, hoje você já deu essa dica do inhame com rosti. O quão difícil é isso? Como adaptar? Como, sabe? Quais são suas dicas? Quando a gente fala, né, de encontrar prazer na alimentação, né? Muitas vezes você tem raiva porque você vai acabar preparando uma alimentação, por exemplo, ela é diabética. Então, né, a médica, a nutricionista, não sei, deve dizer para ela o que ela deve comer, né? Só não. Só... Oi? Tem muito não. Muito não, exatamente. Então, você começar realmente a buscar formas de preparar, né? Foi um exemplo do roti, mas, pô, amo batata frita. Cara, começa a fazer a batata frita no forno,
E fica gostosa, né? Hoje em dia tem air fry que você consegue também fazer sem gordura, né? Que já é uma forma mais saudável de Total. preparar, né? Então, assim, ela ama sorvete, né? Eu faço muito sorbet de frutas, né? De banana, fica uma delícia, né? Você faz uma farofinha de castanhas ou uma pasta de amendoim, ou uma paçoquinha que seja, né? Dá uma equilibrada também, por que não, né? E ela E adora bolo quente. E na Austrália, minha irmã fazia o leite de amêndoa pro meu sobrinho e depois com aquele bagaço fazia o bolo. Não subia a glicemia dela. E ela comia o bolo que ela tanto gostava. então, e tem bolo e pão super fácil de preparar, que você prepara, eu falo, prepara em 2 minutos e meio. E é uma delícia, né? E você come quentinho ali, gostoso, dá para preparar diariamente. Até no meu Instagram tem essas receitinhas aí, e que são super práticas e, né, saudáveis. Então, começar a preparar coisas práticas e diferentes, né? Com mais, né, um toquezinho, né? Que você Sim. acaba colocando e acaba te dando mais prazer, né? De comer, enfim. A dona Antônia gosta de açaí. Ela ama açaí, olha lá. Então, o açaí, né? Muitas vezes a gente acha esses açaís com xarope de guaraná, que tem muito açúcar, né? Então, assim, eu faço açaí, eu compro a polpa pura e bato só com banana. Aí coloco um leite de coco em pó, que eu adoro, em vez de usar o Hum, leite ninho, né, que tem uma grande concentração de lactose, a lactose é o açúcar do leite, enfim, né? No caso, seria legal evitar, né, para ela. Então, você ir substituindo, né, fazendo essas substituições. Né? Então, um sorvete de bananinha, gostoso. Sorvete de manga, é minha mãe gostoso. ama banana. Então, e aí dá para criar. Você pega a banana como base, e aí coloca morango, ou coloca chocolate, né? Coloca cacau, ou pasta de Hum, amendoim. Aí já... Então, assim, aí você vai criando e vai se divertindo. Né? E muitas vezes ela já criou aquele hábito de ir para a cozinha já com raiva, né? E ela dizer, total. não, hoje eu vou fazer as pazes com esse momento e eu vou, né, ter um outro olhar, vou preparar algo para mim, vai ser um cuidado que eu vou estar fazendo para mim, né? É um autocuidado. Uma vez uma amiga minha, ela estava Total. muito, né, com essa dificuldade de se alimentar saudável, eu comecei a falar para ela de autocuidado. E isso começou a fazer muita diferença. Ela começou a preparar os alimentos e ela me deu muito esse feedback. Nossa, hoje quando eu tô comendo essa comida que eu mesma preparei, eu fico tão feliz comigo, isso está me fazendo tão bem, porque eu tô cuidando de mim, né? Eu tô vendo, não tô mais comendo aquela comida assim, ai, tô comendo isso aqui porque eu preciso emagrecer. Não, é um autocuidado, isso vai me fazer bem, vou me sentir melhor, vou me sentir mais bonita, minha pele vai ficar melhor, né? Vou ficar mais, Total. enfim. O meu Então, pai entregando a minha mãe aqui, ela só faz virado de banana. Começou a discussão na live aqui, ó. ai, a dona Antônia nem se manifesta. É, Tia Toninha não tá falando nada. Tá, o povo tá dizendo, gosta de açaí, faz virar de banana, tá silenciosa. Mas enfim, comida, cara, fazer comida dá trabalho, né? Então, quanto mais prático você faz, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, filé de peixe, eu coloco no forno. Eu gosto de colocar tipo o alho poró, que eu já deixo picadinho no freezer, rego um hum, azeitinho, coloco um alho poró. Cara, super simples, não dá trabalho nenhum, né? E fica super gostoso, né? E super saudável. Então, coisas que não demandam muito tempo quando você não gosta de cozinha é extremamente importante, né? Você sim, é o lance ter do essas opções. planejamento, né? E quando faz algo assim, já, por exemplo, ralar inhame não é legal, porque ele escorrega, né? Ele é bem gosmentinho. Então, assim, já rala um monte no processador e congela, pô, legal. Então, você já tem uma coisa ali Engraçado. prática, né? Dizem que batata não pode congelar, isso é verdade? Então, a textura dela fica um pouco ruim, né? Mas a O batata inhame, mais crua, assim, não tem problema. Não tem o problema. inhame Até o inhame, entraria mesmo.
Meio que na Não, mesma onda, não, assim? não. Mandioca Não, também fica bom. Mas a entendi. batata também, se você. Igual tem essas batatas congeladas, né? Que são pré-fritas, na verdade, essas que a gente Mas dá para acaba fazer também comendo. um rosti de mandioca também, dá para fazer rosti desses carboidratos, não dá? Ah, de um monte de coisa dá para você fazer, na verdade, né? Se é você ralar, rala cenoura, abobrinha, aí põe um parmesão também, fica gostoso, fica crocante, Põe né? umas É você ervinhas ali, usar, né, também. Cozinha é muito isso, né? Você usar e ir misturando, e, enfim. Inhame, por experimentar, exemplo, né? eu cozinho o inhame e a beterraba, eu faço um purê de inhame com beterraba. Eu acho Hum, maravilhoso. Aí você faz pega as ervas frescas, põe salsinha, aí põe azeite, um pouquinho de alho e sal, um pouquinho de sal aí, ó. Põe bem pouco sal, porque já é tão saboroso. E aí você põe por cima daquele purê, então, sabe, já dá aquele toque. Já fica sei. diferente, você já come com mais prazer, a cor já tá mais bonita, né? O visual também é muito, muito bom, né? É. A A Nívia tá minha tia dizendo, mandioca mandioca. é uma bomba para diabético. Então, tia, mas só que depende de cada. Tem diabético que se adapta com a mandioca, com a tapioca, tem outros que não, depende, né? Débora, preciso fazer um curso de culinária prática e saudável com você. Você dá curso, Muito bom. Débora? Eu tenho um workshop de comidinhas saudáveis que eu faço assim de uma forma bem personalizada. Ai, Então, que eu faço um legal. diagnóstico, um levantamento para entender o tipo de alimentação, né, que aquela família ou a pessoa já tem ou gostaria de ter, quais são os ingredientes que ela mais gosta, eu desenvolvo as receitas e ensino ou a pessoa a preparar, ou às vezes tem uma pessoa, né, uma cozinheira que faz as refeições, né, para a família, aí eu ensino também. Então, isso Que é legal. legal. Gente, então não deixem de seguir a Débora, arroba chefe Débora Dantas, né? Porque tem aí um monte de receita. Quem quiser entrar em contato, entre pelo direct. Débora, eu vou deixar isso tudo descrito na descrição do vídeo. Vou deixar o seu canal, tudo. E meu, que bad. Eu ficaria aqui falando disso infinito. Na verdade, eu tô sonhando. Do dia que eu vou estar no Brasil, a gente vai estar batendo esse papo, eu vou estar ali te ajudando, eu vou estar ralando inhame, entendeu? Muito bom. E esperando o brownie de feijão preto. Curiosíssima com esse brownie de feijão preto. Vamos fazer uma live preparando, né? De repente a gente pode até dizer os ingredientes que a gente vai usar e as pessoas preparam junto. Isso é bem legal também. Então, quando você falou de fazer comida, na minha cabeça já veio, eu gosto muito de fazer, até o Rafael tá aqui, é um amigo, coração de galinha com champignon não, com cogumelo mesmo, fresco, aquele cremine que eu gosto mais, que tem mais sabor, bastante cheiro verde, cebola e alho. Ó. Aí eu falei assim, por isso que eu pergunto se tem alguma restrição, porque eu já vou logo para os miúdos, que eu gosto dos miúdos, entendeu? Eu já penso aqui na moela, eu já penso na moela em cima daquele angu, faz aquele vulcãozinho assim de angu, aquela polenta molinha, daí abre um buraquinho no meio e taca aquela moela cheia de caldo de tomate, ó, já tô aqui salivando. Eu já penso na comida na Muito carga bom. pesada, entendeu? Ó, a Meire tá dizendo aí que ela já comeu esse brownie de feijão preto e amou. É Ai, Miri. surpreendente. É muito bom. Ai, gente, eu já tô querendo esse brownie, você não tá entendendo. Débora, tem mais Legal, alguma muito coisa que bom. você quer falar que faltou a gente? A Débora toda organizada, estava com o roteiro, a gente já chega esculachando, falando da minha vida. Ai, mas olha, Cali, eu acho que de tudo que a gente falou, a gente, né, ter consciência do impacto dos alimentos, mas não ser radical, né? E comer com amorosidade, né? Seja o que for, sem culpa, que isso faz toda a diferença, né? Total, total. E prestar atenção naquilo que você está comendo, né? Hoje Se eu acho relacionar com o muito. alimento, né? Isso faz toda a diferença e ter essa alimentação intuitiva, né? Respeitar o que seu corpo está pedindo. Né? É, é, Perceber, eu acho que o que é muito importante é a gente cuidar da gente, né? Porque muitas vezes a fome emocional ela toma conta, né? Então acho que esse é um grande problema, principalmente pelo momento, né, de pandemia, muita ansiedade, né, muita preocupação e a comida ela tem esse poder, né?
de restaurar, né? Como eu falei, de restaura mesmo Acolher. a alma, é um aconchego, né? Aconchego, é Então, isso. igual você falou, ah, quando eu estava em São Paulo, você estava super bem com você mesma, né? Você estava fazendo uma coisa que você gostava, então, de repente ali a comida deixou de ser aquela necessidade de suprir algo, né? 100%. Então, a gente cuidar da gente, né? Cuidar do nosso emocional, esse autocuidado, né? A gente olhar para isso também. Isso é bem importante. E outra coisa que eu gostei muito que você falou é isso, de se dedicar para aquilo que você está comendo, perceber os sabores, perceber a textura, perceber as cores que você falou agora que se mistura o inhame com a beterraba, então já dá uma cor diferente. Você faz o purê, ou o purê você faz o rosti, são texturas diferentes. Isso realmente faz muita diferença. E eu experimentei isso hoje e prestei atenção nesses pensamentos que vinham querendo me tirar daquele momento da comida, de perceber que mesmo sem o tomate, que eu gosto tanto, a minha salada estava muito boa. Muito boa. Muitas vezes você fica encanada, pô, tá sem tomate. Aí você já fica com raiva que não tem o tomate, que o tomate que você gosta, né? E aí você começa a ter essa relação ruim. E aí, né? E tudo isso você tá alimentando, você tá mandando para Sim, dentro os pensamentos, né? As sensações. Então, total. isso, nossa, como faz diferença e como isso impacta, né? Na sua 100%. digestão e na forma que o alimento vai se comportar dentro do seu organismo, né? Porque as emoções, elas acabam, né, alterando ali o processo metabólico. E isso faz aumentar a insulina, faz você ter mais fome, faz aquilo transformar em gordura, né? Então, é isso que a gente fala, né? É o estudar que traz essa consciência. E aí, quando a Não, gente tudo. tá mais consciente, a gente começa a se perceber e fazer as escolhas, né? E tudo que você está falando em estudo, falando em corpo, você está falando de fisiologia. É isso. Quando você fala de emoção, o nosso instinto básico, né, primitivo, ou a gente vai para o luta ou fuga, que é a adrenalina, aumenta o nível de cortisol, e aí você tem aumento de insulina, você precisa de energia para sua célula, você vai lutar, só que você não está nesse momento de que você vai gastar energia, é só o seu emocional. Entendeu? Então isso faz muito sentido. Por isso que a gente precisa estudar para entender o que está falando, né? É Muito isso. legal. Muito bom, Carlinhos. Foi um Débora! prazer estar aqui com você. Ai, Bater esse gente! papo maravilhoso. Débora, eu tô muito feliz. Eu tô, assim, realmente as lives, elas me alimentam. Grão foi meu canal muito pequeno, o Saia da Toca, mas para mim vale muito a pena, é muito grandioso pelo fato de eu, sabe, eu resgato, eu tenho pessoas igual você que são muito especiais, muito importantes. Eu tenho uma memória afetiva com você muito grande, Débora. Eu Você também. alimenta minha alma. Eu tenho assim, só memórias boas. Eu não tenho uma memória sua, sei lá, chorando. É só rindo desse jeito e alguns episódios, sei lá. São muitas coisas boas, Débora. Muito, muito legal. E assim, ver você hoje, né? Eu conheci você criança, adolescente, ver você hoje adulta trabalhando com isso, cara, não podia ser diferente. Você entendeu? Aham. Não podia, você não podia ter outro caminho. Não podia, porque você é exatamente isso. É Ah, muito que legal. legal. Muito bom, Carlinhos. Adorei. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito Muito feliz. obrigada e parabéns por esse canal, né? Essa forma de realmente trazer essa conscientização e transbordar na vida das pessoas, né? Que é o que faz, é o que realmente faz sentido na nossa vida, né? Então, Total, muito é. legal. É isso aí. Muito, Se eu acho que hoje a gente conseguiu tocar uma pessoa, para mim já tá valendo, sim, é isso. né? Gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que participou. Débora, mais uma vez, muito obrigada. Muito bom falar com você, que a gente... eu vou te ligar mais vezes agora para a gente bater papo. Tem muita coisa para te contar. Tchau. Tem muita coisa. Vamos. Eu quero muita coisa sua também. E eu não vejo a hora de... Tô com muita saudade do Brasil. E eu não vejo a hora de estar aí, a gente se reunir, bater papo e dar risada E e, comer nossa, muito, trocar e comer muita coisa e boa. comer muito. Não, eventos sociais sempre tem que estar em volta de uma mesa, vai. Vamos combinar, Sim, não tem como, né? né?
Ai, muito prazer. A Ju Nery entrou. Oi, Ju! Tia Marlene, minha tia Marlene tá em todos. Tia, não, tô com muita saudade do bolo de milho. Nossa, que delícia. Que legal, Gente, muito um bom. beijão. Prazer em te conhecer virtualmente, Meire. Olha, tô até com uma invejinha que você é parceira da Débora, já experimentou o brownie de feijão preto. Ainda bem que você chegar. Isso Um aí, beijo, com certeza. gente. Um beijão, gente. Muito obrigada, foi um Essa prazer. live vai ficar gravada, tá bom? Legal. Beijo. Obrigada, Beijão. Débora. Eu que Tchau. agradeço. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo.